neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, de sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De gozo ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei o amado senti seu terno amor, tenho achado paz e gozo, pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de gozo ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.
Deus eterno, Deus de Abraão, Deus de Elias, Deus de todos os profetas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo da graça, quando pela fé nós contemplamos a rude cruz, nós encontramos ali fraqueza, debilidade, mas extraímos, Senhor, força, vida e vigor para as nossas almas. Na cruz do Calvário, o ladrão pode receber a segurança do paraíso, a chave do paraíso eterno. Quantos, Senhor, viram aquela cena e não encontraram ali senão um homem derrotado, fracassado, e não passaram disto, porque eles estavam enxergando somente pela razão, pela carne, mas outros tantos, como aquele ladrão crucificado, viram nele um rei, o Filho de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, e te rogamos que continues nos falando através da tua palavra e que sejamos agradecidos a ti em todos os instantes da nossa vida, pela nossa redenção, pelo perdão dos nossos pecados, pela certeza do nosso arrebatamento, para estarmos contigo na glória eterna. Em nome de Jesus, te suplicamos falar a cada ouvinte de acordo com a sua necessidade. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes amados, nós citamos as Escrituras na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A vida cristã é impraticável, especialmente nos dias em que estamos vivendo. A vida cristã no sentido da palavra, ou seja, a genuína vida cristã, o ser um verdadeiro cristão, é impraticável. Ninguém pode ser cristão verdadeiro nesses dias. Oh, mas que declaração assustadora e que causa até um certo desespero e, por outro lado, até revolta. Mas isto é verdade, meus ouvintes. Ninguém pode ser um genuíno cristão a menos que Cristo esteja naquela pessoa. Ninguém jamais pode ser um genuíno cristão sem que o Espírito Santo faça morada naquela pessoa. Agora, a Bíblia está dizendo que é justamente quando nós nos encontramos fracos, débeis, é que o Espírito Santo pode habitar em nós. É que Cristo pode manifestar o seu poder através das nossas vidas. Isto é certo. A fragilidade, a debilidade da mulher é um tipo perfeito disso. Por isso a igreja é considerada a esposa. A esposa é aquela que está sob o domínio do homem, do marido. Esta é a genuína esposa. E ela é sob o marido e não sobre o marido. O marido é a sua cabeça. Como a cabeça está sobre o corpo e dirige o corpo, assim também é Cristo e a igreja. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, como o marido é a cabeça da mulher. A Bíblia nos ensina assim. Por isso que se a mulher não é feminina, no sentido da palavra,
e carece em tudo do varão, ela então foge daquilo que está escrito a seu respeito, o que lhe causa muito mal, muito transtorno espiritual e lhe coloca em total condição fora de Deus, numa condição totalmente fora do posto do seu dever, chocando frontalmente com as Escrituras. Vocês têm entendimento para entenderem as coisas. Mas como o homem não deve fazer da mulher o seu tapete, o seu capacho para pisar, ele também não a deixa ser a sua cabeça. Ela, por sua vez, faz questão de não ser sua cabeça, de não exercer domínio sobre o homem, se ela é uma genuína cristã. Mas também ele, por sua vez, não explora sua humildade, a sua submissão para fazer dela um capacho, para viver pisando-a. Então ele faz dela uma disjuntora que saiu do seu lado e está ao seu lado. É o caso de Cristo. Ele não faz da igreja um capacho. Não, absolutamente. Mesmo sendo a sua cabeça, ele faz dela o seu corpo. E a Bíblia diz: quem é que não ama seu próprio corpo? Quem é que não ama a si mesmo? Assim também devemos amar as nossas esposas. E Paulo estava falando justamente desse mistério de Cristo e a igreja. Cristo amou tanto a sua igreja que entregou-se a si mesmo por ela. Para quê? Para que então ele possa entrar nela. Ele possa estar nela. Não simplesmente com ela. Que tal um casal que vive simplesmente juntos, mas que não chegam ao ápice do casamento, aquele ponto culminante da vida conjugal. E o marido não fica conhecendo a sua esposa, nem tampouco a esposa conhecendo o seu marido. Poderia haver felicidade conjugal? Não. Que tal se andamos somente com Cristo e Cristo não entra em nós para produzir a sua vida em nós? Aqui nós chegamos a um ponto muito interessante. Alguém disse para um irmão que comprou um carro: "Oh, sim, você comprou um carro agora, não é? Naturalmente você vai para o céu neste carro. Então você me dá uma carona e quando chegar no entroncamento do inferno, você me deixa descer e eu vou para o inferno e você vai para o céu." Quer dizer, zombando do irmão, porque o irmão tem convicção de que está salvo por Cristo Jesus. Mas, de fato, o homem tem chegado ao entroncamento, onde ele tem que decidir céu ou inferno, condenação ou salvação, perdição ou redenção, Cristo ou Barrabás. O homem tem se encontrado neste entroncamento e não tem coisa melhor do que quando você chega numa bifurcação, no entroncamento, e encontra uma seta de confiança, uma placa de confiança, indicando as direções devidas, e que você encontra a indicação para onde você quer ir. Nesse entroncamento, nós encontramos Cristo mostrando a porta estreita, o caminho espinhoso que conduz à vida eterna. Deus sempre usou um mensageiro para isso. Sempre está usando os seus pregadores, os seus verdadeiros pregoeiros da verdade, mostrando para o homem, para a mulher, para a mocidade, para os lares: aqui está a porta estreita, aqui está o caminho que vocês querem. Todo mundo quer ir para o céu, mas não querem trilhar o caminho do céu. Como posso eu esperar sair no céu sem entrar pelo caminho do céu? E só há um caminho. Alguém diz que todos os caminhos levam a Roma. Sim, a Roma pode levar, mas aos céus não. É um antigo provérbio popular.
Todos os caminhos levam a Roma. Ao céu não. Jesus disse: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os apóstolos ficaram numa certa situação quando Jesus fez aquela declaração de que quão impossível é o rico entrar no reino dos céus. Então Pedro perguntou: se a coisa é assim, quem poderá se salvar? Ele respondeu: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. É impossível sermos cristãos genuínos no dia em que estamos vivendo. Mas o que é impossível para nós como homens é possível para Deus. Por isso Jesus respondeu a São Paulo e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na debilidade. Reconhecer que não posso ser um cristão, a menos que eu seja um cristão manufaturado. Na verdade, não falta evangelhos para manufaturarem cristãos, fabricarem cristãos, o que significa cauterizar as consciências dos homens. Mas aqui está uma coisa correta e certa, que todo verdadeiro homem de bom senso, que tem o Espírito de Deus, tem que concordar: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não posso ser um verdadeiro cristão, a menos que Cristo esteja em mim, a menos que o seu poder se aperfeiçoe em minha fraqueza. Eu reconheço a minha debilidade, sei perfeitamente que não posso ser um homem perfeito, a menos que o perfeito esteja em mim. As boas obras que eu faço, não sou eu quem faz, mas sim Ele que está em mim. Jesus disse como homem: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e o Pai somos um, diz ele. Eu carne e o Pai espírito. Prometendo estar na igreja, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim não podeis ser genuínos cristãos. Vocês podem ser genuínos religiosos, bons católicos, bons batistas, bons presbiterianos, bons assembleanos e demais religiões, bons protestantes em geral. Mas ninguém poderá ser um verdadeiro cristão sem que Cristo esteja em si, operando as obras de Cristo, o Espírito Santo operando através da fraqueza. E essa mensagem do profeta mensageiro de Deus, que veio nesta era enviado, prometido nas Escrituras pelo Senhor, é uma mensagem como a estatura do homem perfeito, que, de vez em quando, a gente chega num estado que a gente pensa: quem pode viver esta mensagem? Quem pode ser arrebatado, então? Quem pode ter esta fé perfeita? Esta virtude? Esta ciência de Deus? Este conhecimento de Deus? Temperança, paciência, piedade, amor fraternal? Quem pode ter nesses dias? Quando as coisas fazem da gente homens nervosos, esgotados, tudo está difícil, como se pode ter paciência nesses dias? Não há paciência no trânsito, não há paciência em lugar algum, porque tudo tem que ser depressa, tudo tem que ser correndo. Precisamos aperfeiçoar mais o nosso sistema mecânico, o nosso sistema intelectual, o nosso sistema de transporte. Tudo tem que ser aperfeiçoado, porque a pressa tem tomado conta. E quando se ouve uma mensagem desta, acha bonito, correto, mas quem pode ser? Quem pode obedecer? Quem pode praticar? E na verdade o profeta diz que ela é como uma pirâmide, vai afinando a sua ponta, até chegar como uma agulha, que são poucos os escolhidos, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A pirâmide começou larga, a sua base é larga, mas ela vai estreitando.
vai se estreitando e chega lá na ponta fina. Uma ponta fina. Isso quer dizer uma minoria. É pouca gente, muitos chamados e poucos escolhidos. Então eu ponho as mãos na minha cabeça e digo: Senhor, como posso chegar lá? De que maneira eu posso chegar lá? Sim, eu não posso chegar por mim mesmo. Como a lã não é um produto fabricado, manufaturado pela ovelha, a ovelha simplesmente dá lã porque é sua natureza produzir lã. Ela não tenta fabricar lã, ela produz lã porque ela é ovelha. Assim também você produz os frutos de Cristo porque Cristo está em você, é a natureza de Cristo em você. Você não tem que fazer coisa alguma senão dizer: ó Senhor, aqui estou eu, pobre, fraco, débil. Tudo que eu aprendi acerca do Senhor foi por terra. Tudo que eu sou, tudo que o mundo me deu não vale nada, porque queira o homem ou não queira, chega o momento dele concluir: meu dinheiro não me salva, minha posição não me salva, não me dá saúde, não tira esse câncer, não me evita esse infarte, não tira a morte de sobre mim. Então é melhor que reconheçamos antes, em tempo de arrependermos, de convertermos, de humilharmos diante do Senhor, porque a minha graça te basta, disse Jesus a São Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, diz o apóstolo, para que em mim habite o poder de Cristo. Muitos chamados, poucos escolhidos, mas não se incomode. O desespero é natural. Sim, isto causa desespero. Mas se tão somente você tem uma fé genuína na palavra de Deus, na mensagem do dia, você descanse a sua fé, como aquele barco ancorado, e deixe as ondas se levantarem, jogá-lo para lá e para cá. Você está ancorado a uma fé verdadeira e genuína, que liga o seu coração aos céus, que liga a sua alma aos céus, através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E nada pode lhe abalar, nada pode te levar a pique. Na verdade, o inimigo está ali mostrando o barco que se afundou, mas ele não mostra tantos outros que chegaram ao porto vitoriosamente, que passaram pelas ondas. O inimigo é assim, está ali apontando ali: ó, aquele caiu, aquele se perverteu, aquele outro se corrompeu, aquele outro se esfriou. Não, você olha para o alvo. Você se lembre que um dia, irmãos amados, filhos de Deus no passado, chegaram no porto celestial, passando por mares de sangue, por ondas terríveis, por tempestades, por nuvens negras, chegaram à praia celestial. Não duvide, não se desanime, ânimo, vamos, coragem, procure a se humilhar, tão somente se humilhar, ser pequeno diante de Deus, se pôr a orar e amar a palavra de Deus, ter uma vida pura, o resto Deus toma conta, o resto Deus faz, o resto é por conta do Senhor. É Cristo em você, é Cristo no seu coração, é Cristo no seu lar, é Cristo dominando a sua mente. Ó Pai, te rogamos pela tua graça, selar esta mensagem com o selo divino, com o selo do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim. E à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade.
às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gama, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso
imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Ouvintes amados, São Paulo disse na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, que não se cansava de escrever as mesmas coisas para a igreja, porque elas eram segurança para aquela igreja. Ele diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Isso está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Muitos dizem: vocês pregam somente uma coisa. Sim, estamos pregando o suficiente. Pior seria se nós estivéssemos falando somente em cura divina, somente em dons espirituais. Mas nós estamos falando de tudo de bom que Deus tem para nós. Vale a pena, então, relembrarmos o que temos vos falado ultimamente. Quando Paulo disse: eu orarei no Espírito, eu cantarei no Espírito, eu viverei no Espírito. Se há algo bom que virá a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e manifestado por meio dos resultados que produz. Ou seja, por meio dos frutos que produz. Então estamos recobrando, estamos relembrando os irmãos. E para um verdadeiro cristão, se há algo bom que deve vir a ele, deve ser revelado pelo Espírito Santo. Ele não aceita, ele não proclama, ele não decide enquanto ele não sabe que aquilo veio pelo Espírito Santo, confirmado pela palavra de Deus e manifestado pelos frutos que produz. Então não é uma boa síntese? Não é uma coisa boa de lembrarmos sempre? Não é uma tecla boa de ser sempre batida? Para aqueles que esperam no arrebatamento? Para aqueles que esperam no Senhor? Ou isto vos cansa? Isto vos enfada? Não. O mesmo Paulo disse:
Oxalá me suportassem um pouco na minha loucura, porque eu estou zeloso de vós. Estou zeloso de vós. Tem alguém zeloso de vós nesta terra, neste país? Tem alguém com zelo de Deus por vocês? Tem alguém que expressa o ciúme do Espírito Santo pela Igreja de Cristo? Tem alguém nesta terra que Deus tem levantado para levantar, empunhar a espada do Espírito em favor de vocês, da Igreja do Senhor, da Igreja de Cristo, para que ela não seja enganada? Paulo teve a convicção de dizer que ele sofria tudo, ele enfrentava tudo pela salvação dos eleitos. Os eleitos precisam conhecer a sua salvação. Paulo disse isto. Então, em 2 Coríntios capítulo 11, ele mostrou que era um homem zeloso, zeloso pela Igreja de Cristo, que não estava dividida por regiões, por barreiras, por preceitos humanos. Se Pedro estava agindo de uma maneira errada, de uma maneira fingida com aquela igreja, então Paulo chamava na cara, como o fez. Disse: você não deve fazer isso. Você não deve fazer uma coisa desta. Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Vejam o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, versículo 2 e 3, como se ele fosse o proprietário da igreja. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Leiam 2 Coríntios capítulo 11 e vocês verão que o apóstolo estava zeloso pela igreja, para que ela estivesse naquele mesmo espírito, recebendo exclusivamente aquilo que vinha do Espírito Santo, confirmado com a palavra e confirmado ainda com os resultados, com os frutos. Muito bem, amados, o que nós temos feito para vos chamar a atenção em relação ao entrar no Espírito está exclusivamente baseado nas Escrituras e na mensagem do profeta desta era, o qual é um que Deus levantou com o mesmo zelo de São Paulo pela noiva de Cristo, para prepará-la como a virgem pura, sem ruga, sem mancha, sem mácula alguma. Aos Colossenses capítulo 1, versículo 27, Paulo diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Não é um versículo muito bonito, muito importante e interessante para aqueles que estão no Espírito? O nosso tema está preso nisto. Entre no Espírito se você quer receber as coisas do Espírito.
as dádivas inefáveis de Deus. Mas o que vale um versículo desse para quem está na carne, para quem está no mundo natural, de credos e dogmas religiosos? O que vale uma escritura desta? É o mesmo que deveríamos perguntar o que vale Atos 2:38 para um povo que se chama a si mesmo de cristãos? O que tem valido Atos 2:38 e suas referências? O que vale 1 Timóteo capítulo 2 a partir do versículo 9 para as mulheres cristãs? O que vale estas escrituras para elas? O que vale 1 Coríntios capítulo 14 para elas? Versículo 34 em diante? O que vale Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 para o povo chamado cristão? O que vale Apocalipse capítulo 10, versículo 7? O que vale a mensagem deste anjo para os religiosos desta era? A resposta está aqui. O que valia o menino na manjedoura para os sacerdotes naquele dia? O que valia Jesus Cristo para Caifás? O que valia Jesus Cristo para os saduceus, para os fariseus, para os sacerdotes, para os escribas, para os teólogos do seu dia? Aí está a resposta. O que vale a mensagem de um profeta nesta era para um povo que se chama a si mesmo de cristãos? Mas para a noiva de Jesus Cristo, ela é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Para os eleitos, ele é um mensageiro de Deus. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Elias, restaurando a nossa fé, a fé apostólica. Para os eleitos de Deus, Atos 2:38 é simplesmente a obediência de Mateus 28:19. É o cumprimento da ordem usando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo no batismo. Para os eleitos de Deus, o que está escrito em relação à cura divina é também simplesmente a palavra de Deus. Por isso, os eleitos de Deus, aqueles que têm entrado no Espírito, não deixam que sua fé seja negociada por mercenários da cura divina. Não se estabelece num evangelho de sublimidade de sabedoria humana, nem tampouco se confunde, se deixa levar por estas ondas que se levantam, nuvens sem água, conforme Judas diz. Não se deixa enganar por esses enganadores, falsos cristos. Falsos cristos quer dizer antipalavra, que tomam uma parte das escrituras para fazer dela um cavalo de batalha, e com ela fazer fama, com ela fazer progresso, com ela construir, amontoar cimento sobre cimento, pedra sobre pedra nessa terra, para o fogo queimar tudo. Os seus esforços, ó híbridos, se transformarão em cinza. O híbrido é muito forte, o híbrido trabalha muito, dá um bom serviço, mas fique sabendo, ele não tem semente de vida, ele não tem semente própria, aos quais Deus quis fazer conhecer. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem entra no Espírito, é para quem ouve a sua voz,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. E Paulo está dizendo aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Qual é o mistério que há para os gentios? É Cristo em vós. Qual o mistério que poderia haver naquele dia para Israel, para os judeus? Era Cristo. Mas tem uma coisa, ouvintes, que um mistério só é mistério enquanto não é revelado. Depois de revelado, deixa de ser um mistério. Mas Cristo não foi revelado aos judeus. Por isso até hoje permanece como mistério. Mas aqueles a quem Deus chamou, o fez conhecer. Inclusive, fez conhecer o seu nome. Jesus disse em São João 17, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens. E no mesmo capítulo ele diz, eles fiz conhecer o teu nome. Você diz que é um gentil cristão e não conhece o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até hoje? Falta alguma coisa, falta entrar no Espírito, ou caso contrário, você está na era da carroça ainda. Está na era do automóvel, está na era do avião, e achando que está fazendo muita coisa. Está satisfeito com isto, laodiceiano? Cristo está fora de tudo isso. Cristo está fora de órbita. Cristo está fora da igreja. A profecia de Billy Graham já se cumpriu. Apocalipse 3, que ele diz que eis que estou à porta e bato. Isso é se referindo à era em que estamos vivendo. Não é propriamente ao indivíduo, mas à era da igreja. Eis que estou à porta e bato. E quando você está batendo numa porta, é porque você está do lado de fora. Você não está do lado de dentro, para quem está do lado de fora abrir para você. Você bate na porta quando você está do lado de fora, para quem está do lado de dentro abrir. Mas abre o seu coração aí dentro de uma organização religiosa para o que Cristo está te falando agora e vê se eles não te põem para fora. Peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo hoje e veja se você não será considerado uma herética. Você pode se vestir como você bem entender, como a moda exigir, como as meretrizes estão ditando para o mundo. Você não será excluída de uma organização religiosa. Mas peça hoje o seu batismo em nome de Jesus Cristo e diga que Deus enviou Elias para você ver. Eles te expulsarão. E isto é expulsar Cristo, é expulsar a palavra. Ele está do lado de fora e eu prefiro estar do lado de fora de tudo isto, de todo o ouro, de toda a prata, de todo o gesso, de todos os corais, de todos os elencos religiosos. Eu prefiro estar fora de tudo isso. Como Davi estava lá fora chorando sobre a cidade. Como Jesus estava lá fora de Jerusalém, expulso. Davi estava foragido de sua própria terra. A noiva, Cristo, está foragida do que é dela. A terra nos pertence, a terra pertence a Cristo, a terra pertence à noiva de Cristo, a sua esposa. No entanto, ela tem que estar foragida de tudo que ela possui. Mas é por um pouco de tempo. É por um pouco de tempo apenas. Por isso ela vive exclusivamente por Cristo. Para Cristo. Ela expressa o seu caráter por quem ela vive. O homem comum que tem entrado no espírito comum do mundo, a mulher comum que tem entrado no espírito do mundo, ela expressa na rua, onde quer que ela vá, o espírito que ela vive.
assim também é o cristão que tem entrado no Espírito de Cristo. Vive por Cristo. Por Cristo, a vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falar. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do vero prazer. Jesus bendito, a ti. Jesus bendito, aceita aqueles que a ti se rendem nesta hora, entrando nesse Espírito da tua palavra. No Espírito Santo, nós te suplicamos pela tua graça, ó Deus divino, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Uma noite sob a lua, Cristo chorava e
Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Ó Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como ao filho a ave dá o abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Quando o Salvador morria na cruz cravado, ao véu perdido, o bem descia. Se aceitas hoje o sangue por ti vertido, pronto te encontras para ir ao céu. Oh Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como ao filho a ave dá o abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Oh Jerusalém formosa,